saindo da maldição para a bênção. Esse é o tema de hoje e da semana que nós vamos estar orando, né? Jó, capítulo 1, versículo de número 6 ao verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quando lemos esse texto, olhamos também e percebemos a forma como que aquele homem vivia de maneira abençoada, um homem próspero, tudo corria bem na vida daquele homem, bem como da sua família. É difícil imaginarmos que poderia ser modificada de um momento para o outro a sua história. Difícil de imaginarmos no nosso conceito de como uma pessoa que serve a Deus e anda em fidelidade ao Senhor, e ele é caracterizado e conhecido por Deus como sendo um homem íntegro, temente, um homem que se desviava do mal, obediente ao Senhor, poderia ser surpreendido dessa forma, a tal ponto de perder tudo que ele tinha. No conceito humano, perda é algo detestável. No conceito humano, inclusive no meio religioso, no meio evangélico, quando as pessoas elas perdem algo, principalmente no que diz respeito aos bens, ela é caracterizada como alguém que está em algum erro, alguém que se desviou, pecou, está fora da vontade de Deus. Mas a palavra do Senhor nos ensina, através da experiência da vida desse homem, que esse conceito não é bem assim. Nem sempre a pessoa que vive em obediência, vive fazendo a vontade de Deus, significa dizer que ele vai ser próspero, vai ser abençoado em todas as áreas da sua vida,
porque pode ocorrer momentos que isso não seja dessa forma. Nós não podemos caracterizar a vida de uma pessoa por ser abençoada ou não, pela quantidade de bens que ele possui ou que ele adquire. A vida de uma pessoa não pode ser caracterizada se ela está prosperando ou não está prosperando. Mas a vida de uma pessoa deve ser caracterizada, primeiro, pelo conhecimento que ela tem de Deus, pela sua experiência pessoal com Deus. E esse homem, apesar de ser rico, apesar de ser próspero, apesar de andar no temor do Senhor, apesar de todas as coisas lhe serem favoráveis, ele sabia que a maior riqueza da sua vida era o fato dele conhecer a Deus. Era o fato dele ter um relacionamento com Deus intimamente, e que isso era muitíssimo superior a todas as demais coisas. Por isso que quando ele foi surpreendido pelo revés a que nós estamos sujeitos, conforme for o acontecimento do domingo passado, conforme for o acontecimento também na minha vida ano passado, a perda do emprego, conforme tem sido na vida de muitas outras pessoas que têm, entre aspas, perdido a sua própria saúde, tem perdido os seus recursos financeiros. Mas uma coisa que nós não podemos abrir mão de forma alguma é de perder a nossa comunhão com Deus. E a nossa comunhão com Deus é aquela que nos transporta de uma vida de infelicidade, de sofrimentos, para uma vida de abundância. Aquele homem, ele não se desviou do Senhor, nem dos caminhos de Deus, porque o seu coração estava firmado na rocha que é Cristo Jesus. A sua fé estava fundamentado na pessoa de Deus. Para mim, para você, meu irmão, minha irmã, é muitíssimo importante que não apoiemos a nossa confiança em Deus mediante tão somente as evidências de prosperidade na nossa vida. O sucesso é algo relativamente gostoso, mas não é o fato de eu não ser bem-sucedido que me torna infeliz, porque eu aprendi a construir um relacionamento com Deus que me faz ser feliz, que me faz ser bem-sucedido, mesmo e apesar dos revés que nós estamos sujeitos. Eu aprendi a glorificar a Deus, a bendizer o Senhor,
mesmo quando tudo não me vai bem. E esse ano que se passou foi um ano de provação dessa forma. Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer nos levar da maldição, ou seja, o que significa maldição? Legalidade para que o inimigo possa agir na nossa vida. Jó não tinha legalidade para o inimigo, não dava essa legalidade para o inimigo. O inimigo, mesmo e apesar de ter conseguido tocar no seu carro, nos seus bens, na sua própria família, o inimigo não pôde tocar na sua fé. E a fé daquele homem em Deus foi decisiva para que aquele momento que ele estava vivendo, aquela situação tão desagradável que ele estava passando, pudesse o projetar para uma outra situação, uma situação de bênção, uma situação de plenitude da presença de Deus. Lá, no final do livro de Jó, no capítulo de número 42, a partir do verso 10, diz que o Senhor restaurou todas as coisas na vida daquele homem. Porque aquele homem, ele aprendeu a confiar em Deus, mesmo e apesar das circunstâncias que ele estava sujeito. Ele não confiou em Deus somente quando as coisas estavam indo bem na sua vida. Mesmo na adversidade, ele continuou confiando no Senhor. Ele declarou: nu saí do ventre da minha mãe, nu também voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, mas bendito é o nome do Senhor. Quando você tem essa maturidade espiritual para servir ao Senhor, não por aquilo que Ele pode te dar, não pelas bênçãos que Ele tem te conferido, mas pela pessoa que Ele é, você não fica sujeito às situações do nosso dia a dia. Mas o Senhor também diz a palavra que Ele é recompensador. Galardoador significa recompensador daqueles que o buscam, daqueles que o amam. E ao final, Deus restaurou todas as coisas na vida de Jó. Diz aqui no verso 10 que o Senhor mudou a sorte de Jó. Hoje, meu irmão, minha irmã, Deus quer mudar a história da vida de muitas pessoas. Eu creio que Deus também quer mudar a história da minha vida. Eu creio que Deus quer mudar a história da igreja. Eu creio que Deus quer mudar a história da sua família. Eu creio que o Senhor quer mudar a sua história, levando a um nível que você nem possa ainda ter imaginado. Hoje o Senhor te chama para que você saia dessa situação que você possa estar vivendo e possa projetar dias gloriosos na tua vida. Eu creio que o Senhor vai nos abençoar muito mais do que já nos abençoou até então, porque nós estamos aprendendo
a confiar no Senhor, independente das circunstâncias do nosso dia a dia. É maravilhoso, meu irmão, minha irmã, você poder colocar a sua confiança em Deus, conforme vimos o testemunho da Lilian e do Paulo e Lilian, que deram graças a Deus, porque a vida deles estava preservada daquele episódio de domingo passado. Nós tivemos outras experiências aqui semelhantes, mas o Senhor, Ele nos restaurou. O Senhor restaurou o meu casamento, o Senhor restaurou a nossa família. Deus está restaurando a minha vida profissional. Deus está restaurando todas as coisas para que a glória dele seja manifestada. Eu dou graças a Deus, meu irmão, minha irmã, porque eu tenho aprendido a confiar no Senhor. E meu maior prazer é de estar servindo ao Senhor. Como eu sou feliz por ter sido separado por Deus para fazer parte do povo mais feliz de sobre a face da terra. Fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, e mesmo e apesar de estarmos sujeitos às situações imprevistas, mesmo que a morte bata na nossa porta, é motivo de alegria, é motivo de júbilo, porque sabemos que no dia que fecharmos os nossos olhos e dormirmos, não chegou o fim. O Senhor vai nos ressuscitar com Cristo Jesus. E a glória de que Deus tem preparado para você e para mim é incomparavelmente maior do que você possa pensar ou do que você possa imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você e para mim, para a sua igreja. Hoje, meu irmão, minha irmã, é motivo suficiente de nós glorificarmos ao Senhor. É motivo suficiente de bendizermos o nome do Senhor. É fácil, querido Deus, depois que a gente entra na terra prometida, desfrutar das delícias da terra prometida. Mas antes, quando as pessoas olharam e aqueles espias viram gigantes e povos fortíssimos naquela terra, a maioria chegou até mesmo a recuar e dizer: não vamos poder entrar, porque somos como gafanhotos perante aquelas nações que ali estão. Mas graças a Deus, Pai, porque o Senhor levantou Caleb e Josué, e eles puderam afirmar: de maneira alguma nós vamos recuar, pelo contrário, o que Deus nos prometeu, Ele vai nos conferir, e nós vamos entrar naquela terra, e vamos destituir aquelas nações, aqueles homens fortíssimos, gigantes, porque o Senhor nos prometeu algo melhor. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu quero ministrar sobre a tua vida, para que o melhor de Deus venha sobre a tua vida. O Senhor te diz:
não temas, povo meu, mas ser forte e corajoso. Tome posse daquilo que eu tenho para vocês, e o que eu tenho para vocês é palavra de bênção, é palavra de vitória. Hoje eu tiro vocês dessa situação. Quantas pessoas estão vivendo uma vida de aprisionamento espiritual, não conseguem enxergar o que Deus tem preparado, e por isso têm sido amaldiçoados com pensamentos, com conceitos que Satanás tem plantado na sua vida. Mas hoje o Senhor quebra esses conceitos, Ele despedaça com esses pensamentos que criam fortalezas da sua mente, e Ele despedaça pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, e te chama, assim como Ele chamou Abraão: sai da tua casa, sai da tua tenda, e vem aqui para fora, e olha as estrelas dos céus, porque o que eu tenho para você é muito maior do que você pode imaginar. O Senhor nessa noite, Ele te chama, meu irmão, minha irmã, para que você deixe de olhar as circunstâncias, aquelas circunstâncias negativas, e comece a olhar pelo aquilo que Deus pode e quer fazer na tua vida. Olhe para o teu Deus. Conheça Deus, saiba quem é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele te chamou não para você viver uma vida de derrota, de mediocridade, uma vida insignificante, mas Ele te chamou, Ele nos chamou para vivermos uma vida que glorifique o nome dEle. Olhe para os altos, olhe para o céu. Diz a palavra do Senhor: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Jeová, que fez os céus, a terra e o mar. E eu quero te dizer, meu irmão, que a razão de muitos andarem hoje dando legalidade ao inimigo, andarem debaixo de maldição, é porque estão olhando para baixo, estão olhando para as circunstâncias. Mas hoje o Senhor te chama para que você saia da maldição e possa desfrutar da plenitude de bênção. Mas para isso Ele te chama para você olhar para Ele. Olhe para o alto. Olhe agora para o alto. Você pode contar as estrelas que estão nos céus? Você pode dizer quantas estrelas existem nos céus? Você não pode. Mas o Senhor foi quem colocou cada uma delas. É o Senhor que controla todas as coisas. O Senhor foi quem deu vitória sobre a morte, sobre o pecado, na pessoa do seu Filho único Jesus Cristo. A vitória que você vai estar desfrutando, saiba disso, é a vitória que Cristo Jesus obteve sobre a cruz, sobre o pecado e sobre a morte. Você quer, meu irmão, minha irmã, sair dessa situação e passar a andar numa outra dimensão, numa dimensão de plenitude da presença de Deus? Você crê que hoje o Senhor te restaura e Ele restitui tudo aquilo que nos fora tirado? Jó creu, e eu posso dizer: eu creio, Senhor Jesus. Você pode dizer isso? Você pode afirmar isso? Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor pode perfeitamente restaurar todas as coisas. Pode restaurar minha saúde, pode restaurar minha alegria, pode restaurar
Ó Deus, o júbilo no meio do teu povo, Senhor. Eu creio que o Senhor pode restaurar a minha vida profissional, a minha vida financeira, a minha vida sentimental. Eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor pode restaurar ministérios. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode e quer restaurar a glória dele neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, que fazemos parte da igreja gloriosa, da igreja triunfante, da igreja sem mancha, sem mácula, sem defeito algum. Eu creio, Senhor, que nós vamos adentrar pelos portões celestiais, glorificando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu creio, Deus, que quando formos questionados, vamos poder responder: foi a graça de Jesus que me trouxe aqui. Foi a graça de Jesus que me colocou por cabeça e não por cauda. É a graça do Senhor, é o Senhor Jesus que me faz mais do que vencedor. Eu creio, Senhor, creio na manifestação da tua glória. Creio que tu estás restaurando a tua igreja, para que a tua igreja possa andar de vitória em vitória, de conquistas sobre conquistas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem, Deus, vem nessa hora, meu amado Deus. Vem agora, Senhor, e assenta no coração dos teus filhos e de tuas filhas esta convicção, em nome de Jesus.